Capítulo 6. Novembro, 1862. A princesa Maria Estela subiu para a carruagem, sentou-se sobre o cetim azul das almofadas, aconchegou à volta as pregas roçagantes do vestido. Entretanto, Conceta e Carolina, por sua vez, subiam, sentaram-se em frente da mãe. Dos seus vestidos cor-de-rosa, iguais, desprendia-se um tênue perfume a violeta. A seguir, o peso despropositado de um pé a apoiar-se no estribo fez vacilar a caleche sobre as molas altas. De Fabrício subia. A carruagem ficou cheia como um ovo. As ondas das sedas, das armações de 3 crinolinas, encapelavam-se, agrediam-se, confundiam-se até quase à altura das cabeças. Embaixo era uma barafunda inextricável de calçado, sapatinhos de seda das raparigas, sapatinhos mordoré da princesa, sapatões de verniz do príncipe. Cada um sofria a presença dos pés dos outros e não sabia já onde estavam os próprios. Recolheram-se os 2 degraus do estribo, e o lacaio recebeu ordens, para o palácio Ponteleone. O desgraçado subiu para o seu lugar, o palafreneiro, que segurava a brida dos cavalos, afastou-se, o cocheiro fez imperceptivelmente estalar a língua. A caleche partiu. Iam a um baile. Palermo, naquela altura, atravessava um dos seus intermitentes períodos de mundanidades. Havia o furor dos bailes. Depois da vinda dos piemonteses, depois do lamentável feito de Aspromonte, afugentados os espectros da expropriação e da violência, as 200 pessoas que compunham a sociedade não se cansavam de encontrar-se, sempre as mesmas, para se congratularem de existir ainda. Tão frequentes eram as diversas, se bem que idênticas, festas, que os príncipes de Salina tinham vindo passar 3 semanas ao seu palácio da cidade para não terem de fazer todas as noites o longo trajeto de São Lourenço. Os vestidos da senhora chegavam de Nápoles em compridas caixas negras semelhando féretros e havia um vai-vem histérico de modistas, cabeleireiros e sapateiros. Criados exasperados levavam às costureiras bilhetinhos ansiosos. O baile dos Ponteleone seria o mais importante daquela breve estação. Importante para todos, pelo esplendor da linhagem dos anfitriões e do seu palácio, pelo número dos convidados. Mais importante ainda para os Salinas, que, nesse dia, apresentavam Angélica, a belíssima noiva do sobrinho, à sociedade. Eram apenas 10h30, cedo demais para se chegar a um baile quando se é príncipe de Salina, que tem jus a apresentar-se sempre quando a festa já tiver perdido toda a febrilidade. Desta vez, porém, não se podia fazer de outro modo, já que era preciso lá estar quando entrassem os Cedaras, que, não sabem ainda estas coisas, pobrezinhos, eram gente para tomar à letra a indicação da hora escrita no cartão gelado do convite. Não tinha custado pouco trabalho fazer-lhes enviar um desses convites. Ninguém os conhecia, e a princesa Maria Estela, 10 dias antes, houvera de sujeitar-se a fazer uma visita a Margarida Ponteleone. Tudo correrá bem, como se compreende, mas, não obstante, o caso tinha sido um dos pequenos espinhos que o noivado de Tancredo espetara nas patas delicadas do leopardo. O breve percurso até o Palácio Ponteleone fazia-se através de um emaranhado de vielas lobregas, e avançava-se a passo, Rua Salina, Rua Valverde, a descida dos Bambinai, tão festiva de dia com as suas lojecas de figurinhas de cera, tão tétrica à noite. As ferraduras dos cavalos ressoavam por entre as casas negras que dormiam ou fingiam dormir. As raparigas, esses seres incompreensíveis para quem um baile é uma festa e não um fastidioso dever mundano, parlavam, alegres, a meia voz. A princesa Maria Estela palpava a bolsa para se assegurar da presença do frasquinho de sais voláteis. De Fabrício antegozava o efeito que a beleza de Angélica faria sobre toda aquela gente que a não conhecia e o que a sorte de Tancredo produziria sobre essas mesmas pessoas que, a esse, sim, por demais o conheciam. Uma sombra, porém, obscurecia o seu contentamento. Como seria o fraque de Dom Calógero? Não certamente como o que envergara em Dona Fugata. O fulaninho tinha sido confiado a Tancredo, que o arrastara ao melhor alfaiate e até lhe tinha assistido às provas. Oficialmente, dias antes, Tancredo mostrará-se satisfeito com os resultados. Mas, a puridade, dissera, o fraque é como pode ser, o pai de Angélica não tem chique. Era inegável, mas Tancredo fizera-se garante de uma barba perfeita e da decência dos sapatos. Era já qualquer coisa. No sítio em que a descida dos Bambinai desemboca junto ao abside de S. Domênico, a carruagem parou, ouvia-se um Grácio Campagnari, de uma esquina, um padre surgiu, transportando o cálice com o Santíssimo. Atrás, um menino de couro conservava-lhe sobre a cabeça um palho branco recamado a ouro. Adiante, outro tinha na mão esquerda um grosso círio aceso e, com a direita, agitava, muito divertido, uma sineta de prata. Era sinal de que uma daquelas casas trancadas escondia uma agonia. Era o santo viático.
De Fabrício ajoelhou no passeio, as senhoras fizeram o sinal da cruz, o sonido da sineta sumiu-se nas betesgas que se precipitam para San Giacomo, a caleche, com seus ocupantes onerados por uma admoestação salutar, pôs-se de novo a caminho da sua meta, já vizinha. Chegaram, desceram a porta da entrada. A carruagem desapareceu na imensidade do pátio de onde provinham estrompidos e luzes das equipagens chegadas antes. A escadaria era de material modesto, mas de proporções nobilíssimas. Ao lado de cada degrau, flores silvestres expandiam um perfume agreste. No patamar, que dividia os dois lanços, as librés amaranto de dois lacaios, imóveis sob peruca empoada, punham uma nota de cor vivaz no cinzento pérola do ambiente. De duas janelas, altas e gradeadas, jorravam risos e murmúrios infantis. Os filhos miúdos e os netos dos Pontellione, excluídos da festa, desforravam-se, troçando dos convidados. As senhoras Salina alisavam as pregas dos vestidos. De Fabrício, com a cartola debaixo do braço, ultrapassava-as em altura de toda a cabeça, apesar de estar um degrau mais abaixo. À porta do primeiro salão estavam os donos da casa. Ele, de Diego, encanecido e pançudo, que apenas os olhos arrogantes salvavam de uma aparência plebeia. Ela, Dona Margarida, que, entre o ofuscante coruscar do diadema e da tríplice gargantilha de esmeraldas, mostrava o rosto afilado e adunco de velho cônego. Vieram tão cedo. Tanto melhor. Mas estejam sossegados, os vossos convidados ainda não apareceram. Um novo argueiro martirizou as unhas sensíveis do leopardo. Tancredo também já cá está. De facto, no canto oposto do salão, o sobrinho, negro e subtil como uma cobra, fazia grupo com 3 ou 4 mancebos e fazia-os rir até as lágrimas com anedotas das suas, certamente ousadas, mas conservava os olhos, como sempre inquietos, fixos na porta da entrada. As danças tinham já começado e através de 3, 4, 5 salões, chegavam da sala de baile as notas da orquestra. E esperamos ainda o coronel Palavicino, que tão bem se portou em Aspromonte. Esta frase do príncipe de Pontellione parecia simples, mas não era. A superfície era uma constatação privada de sentido político, tendente apenas a elogiar o tacto, a delicadeza, a comoção, a ternura quase, com que uma bala fora cravada no pé do general. E, ainda, as chapeladas, as genuflexões, os beijamãos, que a tinham acompanhado, dirigidos ao ferido, herói jacente debaixo de um castanheiro das montanhas da Calábria e que, também ele, sorria, de comoção e não de ironia como aliás seria de esperar. Garibaldi, ai de nós, era completamente desprovido de humor. Num estádio intermédio da psicologia principesca a frase tinha um significado técnico e pretendia elogiar o coronel por ter tomado bem as suas disposições, alinhado oportunamente os seus batalhões e ter podido realizar, contra o mesmo adversário, o que Landi tão incompreensivelmente não lograra em Calatafimi. No fundo do pensamento do príncipe, por fim, o coronel tinha se conduzido bem porque conseguirá deter, desbaratar, ferir e capturar Garibaldi, e, ao fazer isto, tinha salvo o compromisso, tão penosamente obtido, entre o velho e o novo estado de coisas. Evocado, criado quase, por essas palavras lisonjeiras e ainda mais lisonjeiras reflexões, o coronel apareceu no alto das escadas. Avançava por entre o tinido de baudriés, cadeias e esporas, a farda sertoada, chapéu emplumado debaixo do braço, sabre curvo, apoiado ao pulso esquerdo. Era homem do mundo e de maneiras redondas, especializado, como doravante toda a Europa o saberia, em beijamãos densos de significado. Todas as senhoras sobre cujos dedos se pousaram naquela noite os seus bem cheirosos bigodes tiveram ocasião de reevocar, com conhecimento de causa, o minuto histórico que a imaginação popular já exaltara. Depois de ter sustentado o chuveiro de elogios assestados sobre ele pelos Pontellione, depois de ter apertado os 2 dedos que De Fabrício lhe estendera, Palavicino foi submerso pela onda vaporosa e perfumada de um grupo de senhoras. Os seus traços, deliberadamente viris, emergiam acima das espáduas cândidas e ouviam-se frases suas destacadas. Eu chorava, condessa, chorava como um menino, ou então, ele era belo e sereno como um arcanjo. Este sentimentalismo másculo arrebatava aquelas clamas, que as fuzilarias dos seus Bersaglieri já tinham tranquilizado. Angélica e Dom Calógero tardavam, e já os Salina pensavam em passar a outros salões quando viram Tancredo abandonar de repelão a sua roda e dirigir-se, qual foguete, para a entrada. Os desejados chegavam. Acima do disciplinado turbilhão da crinolina cor-de-rosa, os ombros nacarados de Angélica desciam pelos braços fortes e doces, a cabeça erguia-se-lhe, pequena e desdenhosa, acima do pescoço, juvenilmente liso,
adornado de pérolas intencionalmente modestas. Quando, da abertura da longa luva glacée, ela fez sair a mão, um tanto grande mas de talhe perfeito, viu-se cintilar a safira napolitana. Dom Calógero, na sua esteira, era o rato custódio de uma rosa de chamas. No seu trajar não havia elegância, mas, desta vez, decência. O seu único erro era trazer na botoeira a cruz da coroa da Itália com que fora agraciado de recente, cruz que, aliás, desapareceu rapidamente num dos bolsos clandestinos de Tancredo. O noivo já ensinara a Angélica a impassibilidade, esse fundamento da distinção. Expansiva e barulhenta, apenas pode sê-lo comigo, querida. Para todos os outros deve ser a princesa de Falconeri, superior a muitos, igual a quem quer que seja. E, por isso, a vênia que ela dirigiu à dona da casa foi, embora pouco espontânea, uma extremamente sábia mistura de modéstia virginal, altaneria neo-aristocrática e graça juvenil. No fim de contas, os palermitanos são italianos, tão sensíveis portanto quanto os outros ao fascínio da beleza e ao prestígio do dinheiro. Por outro lado, Tancredo, embora atraente, sendo notoriamente pelintra, era considerado partido pouco apetecível, sem razão de resto, como se viu depois, tarde demais era por consequência mais apreciado por senhoras casadas que por moças casadoiras. Estes méritos e deméritos conjuntamente fizeram que o acolhimento recebido por Angélica fosse de um calor imprevisto. Um que outro jovem, para dizer a verdade, deve ter se arrepelado por não ter sido ele a desencantar tão bela ânfora cheia de moedas. Mas Dona Fugata era domínio de Fabrício e, se ele tinha lá encontrado aquele tesouro e o tinha passado ao seu amado Tancredo, ninguém podia queixar-se mais do que se ele tivesse descoberto uma mina de enxofre numa das suas terras. Era coisa sua. Nada havia a dizer. Aliás, mesmo estas fugitivas oposições se dissiparam diante da irradiação daqueles belos olhos. A certa altura chegou a verificar-se um tropel de jovenzinhos a quererem ser-lhe apresentados, a pedir-lhe uma dança. A cada um Angélica dispensava um sorriso da sua boca de morango, a cada um mostrava o seu carnê, no qual a todas as polcas, mazurcas e valsas se seguia a assinatura possessiva, Falconeri. Da parte das raparigas, as propostas de se tratarem por tu choviam e, uma hora depois, Angélica encontrava-se à vontade entre pessoas que da rudeza da mãe e da sovinice do pai não tinham a mais pequena ideia. A sua compostura não se desmentiu um minuto sequer. Nunca a viram errar, sozinha, com a cabeça nas nuvens, nunca os braços se lhe afastaram do corpo, nunca a voz se lhe elevou acima do diapasão, de resto bastante alto, das outras senhoras. Pois não lhe tinha Tancredo dito no dia anterior: bem vês, querida, nós, e portanto também tu, agora, queremos as nossas casas e as nossas mobílias mais do que a qualquer outra coisa. Nada nos ofende mais do que uma indiferença em relação a elas. Portanto, olha para tudo e elogia tudo. De resto, o Palácio Pontelhone merece-o. Mas, como já não és nenhuma provincianazinha que se surpreende com tudo que vê, deves temperar sempre com qualquer reserva os teus elogios. Admira, sim, mas compara. Sempre com qualquer arquétipo que tenhas visto antes e que seja ilustre. As longas visitas ao palácio de Dona Fugata muito tinham ensinado a Angélica e assim, naquela noite, ela admirou todas as tapeçarias, mas acrescentou que as do Palácio Petit tinham mais belas orlas. Elogiou a Madonna de Dulce, mas fez notar que a do Grão-Duque tinha uma melancolia mais expressiva, e até da talhada de torta, que um desvelado e jovem admirador lhe trouxera. Ela disse que era excelente, tão boa quase como a de Monsieur Gaston, o cozinheiro dos Salinas. E como Monsieur Gaston era o Rafael dos cozinheiros e as tapeçarias de Petit os Monsieur Gaston das tapeçarias, ninguém pôde encontrar coisa alguma a objectar e até ficaram todos muito lisonjeados com o confronto. E ela começou desta sorte e desde essa noite adquirir a fama de cortês mas inflexível entendedora de arte, que devia, abusivamente, acompanhá-la toda a sua longa vida. Enquanto Angélica colhia louros, Maria Estela mexericava num divã com duas velhas amigas e Conceta e Carolina esfriavam com a sua timidez os mocinhos mais corteses. De Fabrício, esse, errava pelos salões, beijava a mão das senhoras que encontrava, martirizava os ombros dos homens que queria saudar, mas sentia que o mau humor o invadia lentamente. Antes de mais a casa não lhe agradava. Os Pontelhone há 70 anos que não tinham renovado o mobiliário, que era ainda do tempo da rainha Carolina, e ele, que acreditava ter gostos modernos, indignava-se. Mas, santo Deus, com os réditos de Diego não era preciso muito para deitar fora todo este bric-a-brac, todos estes espelhos foscos. Que mande fazer uma boa mobília de palissandro e pelúcia, que viva com comodidade, que diabo, e não obrigue os convidados a vaguear através destas catacumbas. Ainda lhe hei de dizer.
Mas não o disse nunca porque estas opiniões nasciam apenas do seu mau humor e da tendência muito sua para a contradição. Esquecia-as depressa e ele próprio, não é verdade? Não renovava coisa alguma nem em São Lourenço nem em Dona Fugata. Naquele momento, porém, bastavam para aumentar-lhe o desconforto. As mulheres que estavam no baile não lhe agradavam mais. 2 ou 3 de entre elas tinham sido suas amantes, e, vendo-as agora, carregadas de anos e de noras, esforçava-se por recriar para si a imagem delas 20 anos atrás e irritava-se ao pensamento de que havia desperdiçado seus melhores anos a perseguir e a obter semelhantes horrores. Mesmo as jovens, porém, não lhe diziam grande coisa, a não ser 2 delas, a juvenil duquesa de Palma, de quem admirava os olhos gris e a severa suavidade do porte, Tutu Lascari também, da qual, fosse ele mais novo, teria sabido extrair acordes singularíssimos. Mas as outras... Bom fora que, das trevas de Dona Fugata, Angélica tivesse emergido para mostrar aos palermitanos que coisa era uma bela mulher. Não se podia deixar de lhe dar razão. Naqueles tempos a frequência de matrimônios entre primos, ditados pela preguiça sexual e por cálculos fundiários, a escassez de proteínas na alimentação, agravada pela abundância de amiláceos, a falta total de ar puro e de movimento, tinham enchido os salões de uma multidão de rapariguinhas incrivelmente baixas, inverosimilmente oliváceas, insuportavelmente belfas. Passavam elas o tempo grudadas umas às outras, lançando apenas apelos em coro aos rapazinhos estarrecidos, destinadas, parecia, tão somente a servirem de fundo a 3 ou 4 belas criaturas que, como a loira Maria Palma, a belíssima Eleonora Ciarclinelli, passavam deslizando como cisnes num charco pejado de rãs. Mais as via e mais se irritava. O seu espírito, habituado às longas solidões e aos pensamentos abstractos, acabou, num dado momento, ao passar por uma comprida galeria, debaixo de cujo povo central se reunirá uma numerosa colônia daquelas criaturinhas, por lhe provocar uma espécie de alucinação. Viu-se guarda de jardim zoológico no acto de vigiar uma centena de jovens macacas. Esperava vê-las, de um momento para o outro, empoleirarem-se nos lustres e daí, suspensas pelas caudas, baloiçarem-se, exibindo os traseiros e lançando cascas de nozes, gritinhos e rangidos de dentes sobre os pacíficos visitantes. Coisa estranha, foi uma sensação religiosa que veio aliá-lo daquela visão zoológica. De facto, do grupo de monas de crinolina subia uma monótona, contínua evocação sagrada. Maria! Maria! Exclamavam perpetuamente aquelas pobres mocinhas. Maria! Que bela casa! Maria! Que belo homem é o coronel Palhavicino! Maria! Doem-me tanto os pés! Maria! A fome que eu tenho! Quando é que abre o bufete? O nome da Virgem, invocado por aquele coro virginal, enchia a galeria e transformava de novo as macaquinhas em mulheres, dado que não constava ainda que os Ouistiti das florestas brasileiras se tivessem convertido ao catolicismo. Ligeiramente nauseado, o príncipe passou à sala vizinha. Aí, em contraste, estava acampada a tribo, diversa e hostil, dos homens. Os jovens dançavam e os restantes eram apenas velhos, todos amigos seus. Sentou-se por momentos entre eles. Ali a rainha do céu já não era invocada em vão, mas, em compensação, os lugares comuns, as trivialidades, tornavam a atmosfera irrespirável. Entre estes senhores, de Fabrício passava por extravagante. A sua paixão pelas matemáticas era considerada quase perversão pecaminosa, e não fosse-lhe príncipe de Salina e conhecido como óptimo cavaleiro, infatigável caçador e medianamente mulherengo, as suas paralaxes e os seus telescópios ter-lhe-iam feito correr o risco do ostracismo. De resto, já pouco lhe falavam porque o azul frio dos seus olhos, entrevisto entre as pálpebras pesadas, fazia perder as estribeiras aos interlocutores, e ele encontrava-se muitas vezes isolado, não por respeito, como julgava, mas por temor. Levantou-se. A melancolia transformará-se-lhe em autêntico humor negro. Tinha feito mal em vir ao baile. Estela, Angélica, as filhas ter-se-iam arranjado sozinhas perfeitissimamente, e ele neste momento podia estar beatificamente no seu pequeno gabinete, contíguo ao terraço, na rua Salina, escutando o murmúrio da fonte e procurando agarrar cometas pela cauda. Enfim, já que cá estou, ir-me embora seria descortês. Vamos ver os dançarinos. Na sala de baile tudo era ouro, ouro liso nas cornijas, trabalhado nas esquadrias das portas, tauxiado e claro, quase argênteo, sobre fundo mais escuro, nas próprias portas e nas persianas que fechavam as janelas e as anulavam, conferindo assim ao ambiente um significado orgulhoso de escrínio que excluísse a mais pequena referência ao exterior indigno. Não era o dourado impudente que os decoradores de agora lardeiam, mas um ouro consumido,
pálido como o cabelo de certas meninas do norte, empenhado em esconder o valor atrás de uma pudicícia, hoje perdida, de matéria preciosa que deseja mostrar a beleza e fazer esquecer o custo. Aqui e além, nos lambris, nós de flores rococó, mas de tão esvaída cor que mais parecia um efêmero rubor devido ao reflexo dos lampadários. Aquela tonalidade solar, aquele ondear de sombras e de brilhos, magoaram, todavia, o coração de De Fabrício, que se mantinha, negro e rígido, no vão de uma porta. Naquela sala eminentemente patrícia vinham-lhe à mente imagens campestres. O timbre cromático era o mesmo das semeaduras a perderem-se de vista à volta de Dona Fugata, estáticas, implorando clemência à tirania do sol. Também nesta sala, como nas suas propriedades a meio agosto, a colheita fora feita já há tempo, armazenada algures. Como lá, subsistia dela apenas a recordação na cor do restolho, queimado, aliás, e inútil. Até as valsas, cujas notas atravessavam o ar quente, lhe não pareciam outra coisa senão uma estilização da passagem incessante do vento que arpeja o próprio luto nas superfícies sequiosas, ontem, hoje, amanhã, sempre, sempre, sempre. A multidão dos dançarinos, entre os quais, porém, se contavam tantas pessoas próximas pelo sangue se não pelo coração, acabou por lhe parecer irreal, composta daquela matéria de que são tecidas as recordações peremptas, que é mais impalpável ainda do que a perturbadora dos nossos sonhos. No tecto, os deuses, reclinados em tronos dourados, olhavam para baixo, sorridentes e inexoráveis como o céu de verão. Julgavam-se eles eternos. Uma bomba fabricada em Pittsburgh, Pensilvânia, devia em 1943 provar-lhes o contrário. Magnífico, príncipe, magnífico. Coisas assim já não se fazem hoje em dia ao preço actual do ouro. Cedar aproximara-se dele. Os seus olhitos vivos percorriam o cenário insensíveis à graça, atentos ao valor monetário. De Fabrício, de repente, sentiu que odiava. Era a afirmação dele, de centenas de outros como ele, as suas intrigas obscuras, a sua avareza e avidez tenazes, que se devia ao sentido de morte que, agora, claramente, ensombrecia estes palácios. A ele se devia, e aos seus pares, aos seus rancores, a sua incapacidade absoluta de florir, que agora também a ele, De Fabrício. Os trajos negros dos bailarinos recordassem gralhas que planam, à procura de despojos putrefactos, por sobre vales solitários. Teve ganas de lhe responder de mau modo, de o convidar a pôr-se a mexer. Mas não podia, era um hóspede, era o pai da sua cara angélica. Era talvez um infeliz como os outros. Sim, Dom Calógero, belo, muito belo. Não tanto, porém, como os nossos filhos. Tancredo e Angélica passavam naquele momento diante deles, a mão direita enluvada do rapaz poisada delicadamente na cintura dela, os braços soerguidos e enlaçados, olhos nos olhos. O negro do fraque, o cor-de-rosa do vestido, os dois juntos, formavam uma jóia estranha. Ofereciam um espetáculo patético, mais que qualquer outro, de dois jovenzinhos enamorados que dançam juntos, cegos para os defeitos recíprocos, surdos aos avisos do destino, convencidos de que todo o caminho da vida vai ser liso como pavimento de salão, actores ignaros a que um realizador faz desempenhar os papéis de Julieta no argumento. Nem um nem outro era verdadeiramente bom, um e outro cheinhos de cálculos, pejados de objetivos secretos, mas ambos eram, não obstante, amáveis e comoventes, neste momento em que as suas muito pouco límpidas, mas ingênuas, ambições eram obliteradas pelas palavras de ternura trocista que ele lhe murmurava ao ouvido, pelo perfume dos cabelos dela, pelo recíproco abraço daqueles corpos destinados a morrer. Os dois jovens afastavam-se, outros pares passavam, menos belos, outro tanto comoventes, cada um deles submerso em transitória cegueira. De Fabrício sentiu apertar-se-lhe o coração. O seu desprazer cedia lugar à compaixão por todos estes seres efêmeros que procuravam gozar do exíguo raio de luz que lhes era concedido entre duas trevas, após o berço e antes do último estertor. Como era possível ser-se severo para quem, sabemo-lo, deverá morrer? Não seria isso servil como as peixeiras que há 60 anos ultrajavam os condenados na praça do mercado? Mesmo as macaquinhas debaixo dos polfs, mesmo os velhos gagas dos seus amigos lhe pareciam misérrimos, irremediavelmente perdidos e caros como gado que, de noite, se ouve mugir pelas ruas da cidade, a caminho do matadouro. Aos ouvidos de todos eles chegaria um dia sineta que ele ouvirá 3 horas por detrás de S. Domênico. Não era lícito odiar outra coisa a não ser a eternidade. E, além disso, toda aquela gente que enchia os salões, todas aquelas mulheres feinhas, todos aqueles homens tão patetas, aqueles dois sexos gabarolas, eram o sangue do seu sangue,
eram ele próprio, com eles apenas se entendia, apenas com eles estava à vontade. Sou talvez mais inteligente, sou certamente mais culto do que eles, mas somos da mesma criação, com eles tenho de solidarizar-me. Deu conta de que Dom Calógero falava com Giovanni Finale sobre o possível aumento do preço do queijo e de que, com a esperança desta beatífica ocorrência, os olhos se lhe tornaram líquidos e plácidos. Podia escapulir-se sem remorsos. Até aquele momento a irritação acumulada tinha lhe dado energia. Agora, com a acalmia, sobreveio o cansaço. Eram já 2 horas. Procurou um lugar onde pudesse sentar-se tranquilamente, longe dos homens, amados e fraternos, sim senhor, mas sempre tão aborrecidos. Encontrou depressa a biblioteca, pequena, silenciosa, iluminada e vazia. Sentou-se, depois levantou-se para beber água que havia sobre uma mesinha. Verdadeiramente bom, só água, pensou, siciliano autêntico, e não enxugou as gotas minúsculas que lhe ficaram nos lábios. Sentou-se de novo, agradava-lhe aquela biblioteca, em pouco tempo se sentiu nela à vontade, e ela não se opunha à sua posse, porque era impessoal como todas as divisões pouco habitadas. Ponteglione não era homem para perder tempo ali dentro. Pôs-se a olhar para um quadro que lhe ficava defronte. Era uma boa reprodução da morte do justo, de Greuze. Um velho expirava no leito, entre turbilhões de roupa branca asseadíssima, rodeado de netos aflitos e de netas levantando os braços para o tecto. As raparigas eram graciosas, provocantes. A desordem dos seus vestidos sugeria mais a libertinagem que a dor. Compreendia-se logo que eram elas o verdadeiro assunto do quadro. Apesar de tudo, surpreendeu de Fabrício que Diego gostasse de ter sempre diante dos olhos aquela cena melancólica. Depois sossegou ao pensar que ele devia entrar naquela divisão uma vez, ano sim, ano não. De repente perguntou a si próprio se a sua morte seria semelhante àquela. Provavelmente sim, à parte a roupa que seria menos impecável, ele sabia-o. Os lençóis dos agonizantes são sempre sujos de baba, de dejecções, de manchas de remédios. E era de esperar que Concetta, Carolina e as outras estivessem mais decentemente vestidas. Mas, em conjunto, o mesmo. Como sempre, a consideração da sua própria morte serenava-o tanto quanto perturbava a morte dos outros. Talvez porque, no fundo, bem lá no fundo, a sua morte fosse, em primeiro lugar, a morte do mundo inteiro. Daqui passou a pensar que era preciso fazer reparações no túmulo da família, nos capuchinhos. Pena que já não fosse permitido lá pendurar, na cripta, os cadáveres pelo pescoço, e vê-los depois mumificarem-se lentamente. Ele faria um figurão de encontro àquela parede, grande e comprido como era, assustando as raparigas com o sorriso imóvel do rosto pergaminhado, com as intermináveis calças de pique branco. Mas não, vesti-lo-iam de gala, talvez com este mesmo fraque que envergava agora. A porta abriu-se. Tio, estás belo esta noite. O fato negro fica-te às 1000 maravilhas. Mas para que estás tu a olhar? Cortejas a morte. Tancredo trazia Angélica pelo braço. Os dois, ainda sob o influxo sensual da dança, pareciam cansados. Angélica sentou-se, pediu um lenço a Tancredo para enxugar as fontes. Foi de Fabrício quem lhe deu o seu. Os dois jovens olhavam o quadro com absoluta indiferença. Para ambos o conhecimento da morte era puramente intelectual, era, por assim dizer, um dado de cultura e nada mais, não uma experiência que lhes roesse o miolo dos ossos. A morte existia, sim, sem dúvida, mas era coisa para uso dos outros. De Fabrício pensava que é pela ignorância íntima desta suprema consolação que os jovens sentem as dores mais duramente que os velhos. Para estes a porta da salvação nunca está longe. Príncipe, dizia Angélica, soubemos que o senhor estava aqui. Viemos para descansar um bocado, mas também para lhe pedir uma coisa. Espero que não m'a recusará. Os olhos riam-lhe de malícia. Pousou a mão na manga de Fabrício. Queria pedir-lhe para dançar comigo a próxima mazurca. Diga que sim, não seja mauzão. Toda a gente sabe que era um grande bailarino. O príncipe ficou contentíssimo. Sentiu-se todo ufano. Qual cripta dos capuchinhos. As maçãs do rosto, penugentas, estremeceram-lhe de prazer. A ideia da mazurca, porém, assustava um tanto. Aquela dança militar, toda batidelas de pés e viravoltas, já não era coisa para suas articulações. Ajoelhar-se diante de Angélica devia ser um prazer, mas se, depois, tinha dificuldade em levantar-se. Obrigado, minha filha. Tu rejuvenesces-me. Serei feliz em obedecer-te, mas a mazurca, não. Concede-me a primeira valsa.
Vês, Tancredo, como o tio é bom. Não tem caprichos como tu. Sabe, príncipe, que ele não queria que lhe pedisse, está com os ciúmes. Tancredo ria. Quando se tem um tio belo e elegante como o meu, compreende-se que se tenha ciúmes. Mas, vá lá, desta vez não me oponho. Sorriam os três, e de Fabrício não sabia se eles tinham combinado esta proposta para lhe dar prazer ou para se rirem dele. Não tinha importância, eram adoráveis de qualquer maneira. No momento de sair, Angélica aflorou com o dedo a tapeçaria de uma poltrona. Que coisa linda! Que bela cor! Mas as de sua casa, príncipe. O barco seguia o impulso recebido. Tancredo interveio. Basta, Angélica. Nós os dois queremos-te muito, mesmo sem os teus conhecimentos em matéria de mobiliário. É melhor deixares as cadeiras em paz e vamos antes dançar. Quando se dirigia para o salão de baile, de Fabrício viu que Cedara falava ainda com Giovanni Finale. Chegavam até ele palavras como Russella, Primentio, Marzolino, comparavam méritos do grão e da semente. O príncipe previu iminente convite a Margarossa, a herdade com que Finale se arruinava à força de inovações agrícolas. O par Angélica de Fabrício fez um figurão. Os pés enormes do príncipe moviam-se com delicadeza surpreendente e jamais os sapatinhos de cetim de sua dama correram o perigo de ser aflorados. A mão zorra apertava-lhe a cintura com vigorosa firmeza, o queixo apoiava-o na onda nocturna dos cabelos dela, do decote de Angélica subia um perfume de buquê a Ia Marechali e, sobretudo, um aroma à pele jovem e lisa. À memória do príncipe voltou uma frase de Tumeio: os seus lençóis devem ter o cheiro do paraíso. Frase inconveniente, frase grosseira, porém exata. Aquele Tancredo. Ela falava. A sua vaidade natural estava tão satisfeita quanto a sua ambição tenaz. Sou tão feliz, meu tio. Têm sido todos tão gentis, tão bons. Tancredo, então, é um amor, e o senhor também, um amor. Tudo isto a si o devo, meu tio, eu e Tancredo. Porque se o senhor não tivesse querido, nós sabemos como tudo teria acabado. Eu nada fiz, minha filha, tudo isto só te o deves. E era verdade, nenhum Tancredo teria sido capaz de resistir àquela beleza unida ao respectivo patrimônio. Tê-la ia desposado atropelando tudo. Um espinho atravessou-lhe o coração, pensava nos olhos altivos mas vencidos de Conceta. Mas foi uma dor breve, a cada volta que dava um ano caía-lhe dos ombros. Em pouco tempo se achou como há 20 anos, quando naquela mesma sala dançava com Estela, quando ignorava ainda o que eram as desilusões, o tédio, o resto. Por um instante, naquela noite, a morte foi de novo a seus olhos coisa para os outros. Tão absorto estava em suas recordações, que tão bem coincidiam com sensações presentes, que não deu conta de que, a certa altura, Angélica e ele dançavam sozinhos. Talvez instigados por Tancredo, os outros pares tinham parado de dançar e olhavam. Também os dois Pontellione ali estavam. Pareciam enternecidos, eram velhos e talvez compreendessem. Estela também era velha, porém, sob o umbral de uma porta, os seus olhos eram sombrios. Quando a orquestra se calou, só não romperam os aplausos porque de Fabrício tinha o olhar demasiado leonino para que alguém se arriscasse a arriscar em semelhante inconveniência. Acabada a valsa, Angélica propôs a de Fabrício que fosse cear na mesa dela e de Tancredo. Ele ficou encantado, mas, precisamente nesse momento, as recordações da sua juventude eram demasiado vivazes para que não se lembrasse bem de quanto. Então, com Estela a 2 passos, uma ceia com o tio velho lhe pareceria um enorme frete. Sozinhos querem estar os enamorados, ou, quanto muito, com estranhos, com velhos e, pior que tudo, com velhos parentes, nunca. Muito obrigado, Angélica, não tenho apetite. Vou comer qualquer coisa mesmo de pé. Vai com Tancredo, não se preocupem comigo. Esperou um momento que os jovens se afastassem, depois entrou, por sua vez, na sala do bufete. Uma mesa estreita, compridíssima, estava ao fundo, iluminada pelos famosos 12 candelabros de vermelho que o avô de Diego receberá de presente da corte de Espanha, no termo da sua embaixada em Madrid. Erguidas sobre altos pedestais de metal reluzente, 6 figuras de atleta e 6 de mulher, alternadas, sustinham, no cimo das cabeças, o fuste de prata dourada, coroado ao alto pelas pequenas chamas de 12 velas. A perícia do ourives tinha exprimido sereno à vontade dos homens.
a fadiga cheia de graça das mocinhas que aguentavam o desproporcionado peso. 12 peças de primeira ordem. Deus sabe a quantos hectares de terra não equivalerão, teria dito o pobre Cedara. De Fabrício recordou-se de que Diego lhe mostrará um dia os estojos de cada um daqueles candelabros, verdadeiras montanhas de marroquim verde que ostentavam impressos nos flancos o ouro do escudo tripartido dos Pontelhones e o das iniciais entrelaçadas dos doadores. Abaixo dos candelabros, abaixo das armações de 5 andares que levavam para o tecto as pirâmides dos doces de enfeitar que nunca se consumiam, estendia-se a monótona opulência das tábuas até dos grandes bailes. Cor de coral os camarões cozidos em vida, viscosos e cor de ser os chaudfroides de vitela, cor de aço os barbos imersos em molhos espessos, os perus que o calor do forno dourara, os pastéis de foie gras, rosados sob couraças de gelatina, as desossadas narcejas reclinadas sobre túmulos de pão torrado cor de âmbar e enfeitadas com as próprias vísceras trituradas, galantinas cor de aurora, dezenas de outras cruéis e coloridas delícias. Nas extremidades da mesa, 2 monumentais terrinas de prata continham o consomé, âmbar queimado, límpido. Os cozinheiros nas vastas cozinhas muito deviam ter suado até a noite anterior para preparar esta ceia. Santo Deus, tanta coisa! Dona Margarida sabe o que faz. Mas são precisos outros estômagos, que não o meu, para tudo isto. Desprezando a mesa das bebidas, que estava à direita, rebrilhante de cristais e prataria, dirigiu-se para a esquerda para a dos doces. Aí imensos babá cor de canela como o pelo dos cavalos, monis blancs nevados de nata, beinettes d'alfin que as amêndoas musqueavam de branco e o pistácio de verde, colinas de profiteroles de chocolate, morenas e gordas como humos da planície de Catânia, da qual, de facto, após 1000 metamorfoses provinham, parfait rosados, parfait cor de champanhe, parfait castanhos que se desfaziam, estalando, quando a colher os dividia, arpejos em maior das ginjas cristalizadas, timbres acidulados dos ananases amarelados, e por fim, triunfos de gula, com o verde opaco dos seus pistácios esmagados, os impúdicos gâteaux des vierges. Foi destes que se serviu de Fabrício e, com eles no prato, parecia uma caricatura profana de Santa Ágata exibindo os próprios seios cortados. Como o diabo o Santo Ofício, quando podia, não pensou em proibir estes doces. Os triunfos da gula, a gula, pecado mortal, as mamas de Santa Ágata vendidas pelos conventos, devoradas por boêmios. Bah! Na sala recendente a baunilha, a vinho, a pó de arroz. De Fabrício errava a cata de um lugar. De uma mesa, Tancredo viu-o, bateu com a mão numa cadeira ao pé de si para lhe mostrar que havia onde sentar-se. Ao lado dele, Angélica procurava ver no reverso de um prato de prata se o penteado estava no lugar. De Fabrício abanou a cabeça sorrindo. A recusar. Continuou a procurar. De uma mesa chegava a voz satisfeita de Palavicino. A maior emoção da minha vida. Ao lado dele havia um lugar vazio. Mas que grande chato! Não seria melhor, ao fim e ao cabo, aturar a cordialidade talvez forçada mas refrescante de Angélica, o humor seco de Tancredo? Não, melhor aborrecer-se do que aborrecer os outros. Pediu desculpa, sentou-se ao pé do coronel que se levantou à sua chegada, o que lhe conquistou alguns pontos de simpatia do Leopardo. Enquanto degustava a refinada mistura do manjar branco, pistácio e canela contida nos doces que havia escolhido, De Fabrício conversava com Palavicino e verificava que este, para além das frases açucaradas que reservava talvez às senhoras, estava longe de ser um imbecil. Era, também ele, um senhor e o fundamental ceticismo da sua classe. Habitualmente escondido pela impetuosa fogosidade militarona do uniforme, aparecia agora neste ambiente seu familiar, longe da inevitável retórica das casernas e das admiradoras. Agora a esquerda quer sacrificar-me porque eu dei ordem aos meus homens, em agosto, para fazer fogo sobre o general. Mas diga-me o senhor, príncipe, que outra coisa podia eu fazer com as ordens escritas que tinha comigo? Devo, porém, confessar-lhe, quando em Aspromonte me vi diante daquela centena de farroupilhas, com falsos de fanáticos alguns, outros com carrancas de rebeldes de profissão, senti-me feliz por estas ordens coincidirem com o que eu próprio pensava. Se eu não tivesse mandado disparar, aquela gente teria feito almôndegas dos meus soldados e de mim, e a perda não teria sido grande. Mas teria também acabado por provocar a intervenção francesa e austríaca, uma balbúrdia sem precedentes, na qual teria ruído este reino de Itália que se formou miraculosamente, quer dizer, não se sabe como. E digo-lhe mesmo, em confidência, a minha brevíssima fuzilaria aproveitou sobretudo,
a Garibaldi, libertou-o daquele corrilho que se agarrava a ele, de todos aqueles indivíduos tipo Zambianchi, que se serviam dele, Deus sabe para que fins, talvez generosos mas ineptos, porém provavelmente inspirados pelas Tulherias e pelo Palazzo Farnese. Todos eles indivíduos bem diferentes daqueles que tinham desembarcado com ele em Marsala, gente que acreditava, os melhores de entre eles, que se podia fazer a Itália com uma série de 40 oitadas. O general, esse, está consciente disso, porque no momento da minha célebre genuflexão apertou-me a mão e com um calor que não julgo habitual para com quem, 5 minutos antes, lhe fizera descarregar uma bala no pé. E sabe o que me disse ele em voz baixa, ele que era a única pessoa de bem que se encontrava então naquela infausta montanha? Agradecido, coronel. Agradecido por quê? Perguntei-lhe eu. Por tê-lo tornado manco para o resto dos seus dias? Não, evidentemente, mas por eu ter feito com que ele tocasse com os próprios dedos as bravatas, as velhacarias, pior talvez, daqueles seus dúbios sequazes. Mas, queira desculpar-me, não acho o senhor, coronel, que exagerou um tanto os beijamãos, as chapeladas, os cumprimentos? Sinceramente, não. Porque esses actos de ternura eram genuínos. Era preciso vê-lo, aquele pobre grande homem estendido por terra, debaixo de um castanheiro, magoado no corpo e ainda mais dolorido no espírito. Uma dor de alma. Revelava-se claramente aquilo que sempre fora, um menino de barbas e rugas, mas um menino imprudente e ingênuo. Era difícil resistir à comoção para poder fazer de papão. Por que razão, aliás, devia eu ter resistido? Eu só beijo a mão às senhoras, pois, nesse momento, príncipe, eu beijei a mão à salvação do reino, uma senhora também, e há que a nós, os militares, devemos muito especiais homenagens. Um criado passava. De Fabrício pediu-lhe para lhe trazer uma fatia de Mont Blanc e uma taça de champanhe. E o senhor, meu caro coronel, não toma nada. De comer, nada. Muito obrigado. Mas talvez beba também uma taça de champanhe. Depois prosseguiu. Via-se que não era capaz de afastar aquela recordação que, constituída de pouca fuzilaria e muita destreza, era precisamente do tipo que atraía os seus pares. Os homens do general, quando os meus bersaglieri os desarmaram, increpavam e blasfemavam, e sabe contra quem? Contra ele, que tinha sido o único a pagar com a sua pessoa. Uma vergonha, mas natural. Viam fugir-lhes da mão aquela personalidade infantil mas grande, que era a única a poder cobrir os obscuros manejos de tantos deles. E ainda que as minhas cortesias tivessem sido supérfluas, estou contente por as ter feito. Aqui a puridade, em Itália nunca se exagera em matéria de sentimentalismo e beijamãos. São mesmo os argumentos políticos mais eficazes que possuímos. Bebeu o vinho que lhe tinham trazido, mas isto pareceu aumentar-lhe ainda mais a amargura. O senhor ainda não esteve no continente depois da fundação do reino, príncipe. Que sorte a sua! Não é um espetáculo edificante. Nunca estivemos tão desunidos como desde que estamos unidos. Turim não quer deixar de ser a capital. Milão acha nossa administração inferior à austríaca. Florença tem medo que lhe levem as obras de arte. Nápoles chora pelas indústrias que perde. E aqui na Sicília, está germinando nem sei que enorme, irracional, catástrofe. Por agora, um pouco graças talvez a este vosso humilde servo, já não se fala em camisas vermelhas, mas há de tornar a falar-se. E quando desaparecerem estas, aparecerão outras de diverso colorido, e depois, outra vez, vermelhas. Como acabará tudo isto? Ao grande sol do futuro, disse. Haverá. Mas o senhor sabe melhor do que eu, príncipe, que mesmo as estrelas fixas, verdadeiramente, não o são. Talvez um tanto bêbado, profetizava. De Fabrício, diante destas perspectivas inquietantes, sentia o coração apertar-se-lhe. O baile continuou ainda durante muito tempo e bateram às 6 da manhã. Estavam todos estafados e gostariam de já estar na cama pelo menos 3 horas. Mas ir embora cedo seria proclamar que a festa não tinha sido um êxito e ofender os donos da casa que, pobrezinhos, tinham tido tanto trabalho. Os rostos das senhoras estavam lívidos, os vestidos amarrotados, os hálitos fétidos. Maria! Que cansaço! Maria! Que sono! Por cima das gravatas em desordem, as caras dos homens eram amarelas e rugosas, as bocas empastadas de saliva amarga. As suas visitas a um quartinho desmazelado, ao nível da loggia da orquestra, faziam-se mais frequentes. Nele estavam dispostos em boa ordem uns 20 bacios enormes,
aquela hora quase todos cheios, alguns já extravasando pelo chão. Sentindo que o baile estava no fim, os servidores insonados já não substituíam as velas dos lustres. Os cotos pequenos espalhavam nos salões uma luz difusa, fumarenta, de mau augúrio. Na sala do bufete, vazia, havia apenas pratos desmantelados, copos com um dedo de vinho que os criados bebiam à pressa, olhando em volta. A luz da aurora insinuava-se pelas junturas dos umbrais, plebeia. A reunião estava a desagregar-se e à volta de Dona Margarida havia já um grupo de gente que se despedia. Belíssimo! Um sonho! A antiga! Tancredo teve um trabalhão para despertar Dom Calógero, que, com a cabeça para trás, adormecera sobre uma poltrona afastada. As calças tinham-lhe subido até ao joelho e, por debaixo das calças de seda, viam-se-lhe as extremidades das ceroulas, verdadeiramente saloias. Também o coronel Palavicino estava com olheiras. Declarava, porém, a quem quisesse ouvi-lo, que não iria à casa e que passaria diretamente do Palácio Pontelione para a Praça de Armas. Assim de facto impunha a férrea tradição dos militares quando iam a bailes. Já com a família instalada na carruagem, o orvalho umedecera as almofadas, de Fabrício anunciou que voltaria para casa a pé. Um pouco de fresco far-lhe-ia bem, tinha uma sombra de dor de cabeça. A verdade é que ele queria alcançar um pouco de conforto ao olhar as estrelas. Havia ainda algumas ali mesmo em cima, no zênite. Como sempre, vê-las reanimou, sempre longínquas, onipotentes e ao mesmo tempo tão dóceis aos seus cálculos, o contrário precisamente dos homens, demasiado vizinhos sempre, débeis e, no entanto, tão recalcitrantes. Nas ruas havia já algum movimento, um ou outro carro com montanhas de imundície, mais altas 4 vezes que o burrico que as arrastava. Uma carreta comprida e descoberta transportava empilhados bois mortos pouco antes no matadouro, já feitos em quartos e exibindo seus mais íntimos mecanismos com a impudicícia da morte. A intervalos uma ou outra gota vermelha e densa caía na calçada. De uma viela transversal, o príncipe entreviu a parte oriental do céu, ao de cimo do mar. Lá estava Vênus, envolta no seu turbante de vapores outonais. Essa era sempre fiel, esperava sempre por ele nas suas saídas matutinas, em Dona Afogata, antes das caçadas, agora depois do baile. De Fabrício suspirou. Quando se decidirá ela marcar-lhe um encontro menos efêmero, longe das imundícies e do sangue, na própria região das certezas perenes? Fim do capítulo 6. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.